Ei, bom dia! Bom dia, Condzilla, professor Álvaro, neurocientista, essa palavra é diferente. Uma salva de palmas, vamos falar sobre AI e música. Puxa. Legal. Pessoal, que bom que a gente está aqui, super satisfação. A gente estava comentando sobre o quanto a gente está honrado de estar nesse lugar bonito, bacana. Essa é a melhor vista daqui, tá? Quem fala que é outra está mentindo, é essa daqui a verdadeira. E a gente está também muito feliz porque, obviamente, esse é um momento de encontrar as pessoas do Brasil que estão interessadas no futuro da cultura. Eu, em particular, vejo o Condzilla como o grande expoente do ponto de vista da produção, do entendimento do feeling empresarial sobre o futuro da música, em grande medida sobre o futuro da cultura, que está aqui, enfim, nesse momento, abrindo um espaço na sua agenda, né, que é algo que não é tão simples de acontecer, porque eu sei Pra que... você é. E legal, eu queria propor um tema para a gente começar. Tem uma coisa que nos une. Nós somos, no fundo, músicos frustrados. Verdade. Conta aí um pouquinho sobre isso, cara. Cara, antes de contar essa história, eu quero primeiro parabenizar aí a 10ª edição do Brasil Conference. Falar que estamos muito felizes aí em ver o tanto de brasileiros apaixonados querendo transformar o nosso país, que é essa potência toda. E eu queria relembrar uma coisa aqui. Primeira vez que eu participei de um painel na minha vida foi com um sócio desse cara, Renato Meirelles, na Tomi Otaki. Eu não fiz faculdade e eu não sabia o que era um painel. Ele falou assim, você topa ir num painel lá? Eu falei, topo. Eu juro que eu achei que era um painel de LED que ia passar um vídeo e eu ia ficar assistindo o vídeo. Aí quando eu cheguei lá, me colocaram junto com Edu Lira, Preto Zezé, Renato Meirelles, Sérgio Vaz para falar de como o funk estava influenciando de um jeito bem negativo as periferias, não sei o que lá. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Me senti num ringue, 40 minutos eu contando cada segundo que passava. E aí depois que acabou aquele painel, eu falei, quero vencer nesse negócio e estar hoje aqui junto contigo, fazendo esse painel no MIT, é muito importante, é uma vitória. Essa frase foi muito criticada quando eu inventei na época, mas hoje eu posso afirmar aqui que, mais uma vez, a favela venceu. Uhul! Agora vamos falar de música. Bora. Músicos frustrados, é isso aí, cara. A história da Condzilla começou porque eu queria cantar rap e eu era ruim. Aí depois eu quis começar a produzir músicas e eu descobri que eu também era ruim. Eu era tímido para cantar e eu não sabia fazer um acorde musical. E olha só, a inteligência artificial tá aí para nos ajudar agora, né? Acho que esse é o tema que a gente vai discutir bastante aqui. E aí, como foi essa passagem dessa frustração para, de fato, o trabalho que você fez e faz, que é, enfim, um marco na cultura brasileira? Acho que eu sempre me enxerguei como um cara muito apaixonado, mas teve uma coisa importante que aconteceu na minha adolescência ali. Tinha um moleque que tinha um carro importado e morava no conjunto habitacional da favela que eu cresci. Ele tinha um Peugeot 307 Street Wagon. Ele tinha feito faculdade de programação na FATEC, tinha feito curso de programação no Senai, e eu vi que tinham algumas outras ferramentas para você conseguir ter uma vida mais confortável sem precisar ir para o crime, e a tecnologia era uma delas. Então eu falei, bom, eu tinha o computador ali, vou tentar estudar um pouco de tecnologia, comecei a estudar programação no Senai, mas eu sempre tive um olhar muito voltado para a arte, assim. Então acho que eu consegui misturar essas duas coisas e aprender a ler um pouco melhor os relatórios para tentar sugerir novos produtos usando a tecnologia como ferramenta. Que legal. Eu fiz o LM, Universidade Livre de Música, como um passatempo, fiz percussão erudita, mas sempre fui um músico frustrado também. Comecei a tocar para simplesmente, enfim, botar um componente mais expressivo, sensorial na minha vida. Eu sou um cara muito desastrado, bate no carro, sabe, com o carro parado, essas coisas assim. E aí comecei a fazer isso, mas nunca foi um negócio que realmente deu certo do ponto de vista da realização de fato, porque eu sou muito crítico e sei a mesma coisa que você tem esse bom senso. Como é bom a gente saber que a gente não consegue fazer um negócio e não encher o saco de quem sabe, né? Mas aí eu fiz um negócio diferente. Em 2012, 13, sei lá, tinha um Congresso Mundial de Neurociências no Brasil
E aí eu chamei o Fernando Meirelles, o cineasta, e o Nando Reis para a gente criar um negócio que foi chamado Video Wave. Foi uma instalação lá no Museu de Inhotim, que funcionava assim, as pessoas se engajavam. Existe um problema na arte contemporânea que é as pessoas têm uma tendência a participar das interações, das instalações interativas, sem de fato ter algum tipo de engajamento. Esse é um problema assim complexo, porque você pode fazer a instalação mais interessante e o sujeito está lá no celular. Então, putz, como é que você resolve isso? Aí eu pensei um negócio assim, olha, e se a gente botar um headset de EEG, tá? Então uma leitura de ondas cerebrais, e a gente treinar o EEG para ele medir o engajamento. Vamos medir o engajamento das pessoas. Isso é fácil de fazer, tá? Porque o engajamento está muito ligado à atenção, a gente conhece a assinatura neural de atenção, tem um algoritmo que prevê isso, beleza. Então aí vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma frequência específica, que é essa, na verdade uma cesta de frequências, que é do engajamento, com estímulos das pistas visuais e sonoras. Então, por exemplo, o baixo, lá que o Nando trouxe um baixo, com, por exemplo, uns quadradinhos. Pensa uma tela, igual uma tela do Polo, que é uma tela abstrata. Você tem os quadradinhos. O outro é o piano com bolinhas. E assim por diante. Tá? Um outro instrumento e risquinhos. E aí as pessoas precisam se engajar para que efetivamente a obra surja na tela. E quando ela surgia na tela, passava um determinado limiar, rolava uma guitarra do Nando Reis, que ele fez lá, um negócio super legal, que marcava esse momento cartático mesmo. Então aí eu entrei por esse caminho de construir, isso aí foi o primeiro, o surgimento do EEG social, assim, esse momento ainda não existia esse negócio de você conectar as pessoas, diferentes pessoas através de ondas cerebrais, aí a gente inventou isso lá no museu, e aí ficou lá, tinha um pessoal que enfim, estava lá curtindo, era um negócio só assim, a gente nem divulgou, não tinha divulgação antes, não teve nada, foi tudo absolutamente caótico, como sempre, mas o feeling de que era legal rolou, e aí eu acabei fazendo mais essas coisas assim na música, sabe? Então, como você controla através muito o pessoal gosta de chamar de força do pensamento, as estruturas musicais, assim como, na verdade, você faz isso com, por exemplo, cadeira de rodas e qualquer coisa do gênero, mas produzindo experiências subjetivas de dentro para fora através da eletrocefalografia. E outras também, ressonância, tudo. Ressonância é problemático, é barulhento, é desconfortável, não dá certo. Mas com o EEG é facinho fazer isso e outros sensores. E aí, meu segundo negócio que eu gostei nessa área foi fazer o contrário. Existe, eu não sei se vocês lembram do iDozer, as drogas sonoras, né? Então, qual que é o princípio disso? O sistema não funciona, tá? Esses estudos mostram que os impactos subjetivos de ondas cerebrais específicas é limitado. Mas o princípio é verdadeiro. Quando você medita, há um padrão frequencial dominante no seu cérebro. Isso acontece. Então, na verdade, você pode utilizar combinações de ondas sonoras específicas e estímulos luminosos para conduzir tanto as pessoas em sentido a estados fenomenológicos ou experiências próprias, quanto também para tratamento. E, claro que se você combinar isso com estimulação, tem um tipo de estimulação chamada estimulação elétrica transcraniana, transcranial direct stimulation, o negócio dá um efeito muito maior. Mas funciona essa combinação sensorial induzindo ondas, frequência no cérebro, ela produz uma fenomenologia. Então, aí no final das contas, para não encher o saco dos músicos, eu fiquei mais nesse negócio mesmo e tá bom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Essa agora vai doer, hein, para ele responder. Se você fosse escolher alguns cases seus, como esse visionário da música, essa pessoa que... Quais seriam e por quê? Por que você fala assim, o que você viu, olhando, pensando nessa, já que surgiu essa ideia da fenomenologia, da experiência, o que você viu, assim, como é que você identificou conta aí algum case de alguma coisa que você falou, esse artista sim, o que é que você vê, como é que é vamos dizer, como é que funciona o modelo decisório, que eu imagino que ele tem um componente mais consciente, mas outro também não, então tudo bem se não rolar de falar do não consciente, mas no âmbito do que é consciente, sobre essas escolhas tão acertadas que você faz? Isso é fácil responder. Acho que o principal elemento é respeito. Eu respeito muito a arte dos talentos que vêm de periferia, então o pensamento sempre foi, não importa de onde aquele talento veio, eu sempre tenho que tentar trazer a melhor qualidade possível, a melhor estética possível. Então, desde 2014, eu filmo clipe de funk com câmera de cinema.
sempre mostrando como que é a moda na periferia, quais são as nossas dores, quais são as nossas verdades, né? Tipo, falando de moda, assim, a galera no Brasil usa boné de beisebol, camiseta polo, bermuda de surf e tênis de corrida. A academia vai falar que isso não é moda, mas dentro das periferias do Brasil é assim que todo mundo se veste. Então, quando o mercado, essa indústria audiovisual tenta reproduzir alguma coisa de cultura urbana, naturalmente a gente tenta tropicalizar alguma coisa de Nova York lá para o Brasil. Ou então Rio de Janeiro, mais próximo ali de Los Angeles ou Miami, né? Então, acho que o meu olhar foi sempre respeitar aquela cultura local, uma vez que eu não sou de São Paulo, sou do Guarujá, que é litoral de São Paulo. Fica ali a 1h30, fica a 70 quilômetros, mas acho que o Guarujá está um pouco mais próximo do que é o restante do Brasil, do que é a 4ª maior cidade do mundo, que é São Paulo. Toda vez que eu filmei alguma coisa nas favelas de São Paulo, eram coisas que saltavam aos meus olhos que eu não vi na minha infância. Eu acredito que também outros jovens de periferia não tiveram a oportunidade de ver isso nas favelas que eles cresceram, como essas motos super caras de corrida, ou então carros importados na favela. Na minha comunidade não tinha. Mas, por exemplo, você quando vai olhar exatamente, tudo bem, super legal, mas vamos dizer que a gente tem que fazer o chamado cherry picking, né? Você tem aqui uma distribuição com artistas bons, médios, ruins, e ali na ponta você tem os excelentes. Eu quero saber do cherry picking, não do geral. Como é que você vai lá e identifica o talento certo? Por exemplo, isso aqui ele não vai querer responder, mas existem lugares onde você olha assim que a distribuição não é meramente bayesiana, que você não tem uma distribuição normal, mas você tem um concentrado de artistas melhores, por exemplo, sei lá, na região norte do Rio de Janeiro, em tal lugar onde tais pessoas se encontram para rimar, ou sei lá... Tem algumas Conta características. aí o segredo assim. da gente para a gente te copiar. Baixada Santista tinha uma característica, Zona Leste de São Paulo tinha outra característica, Zona Sul tinha outra e agora a Zona Norte, né? Conta aí quais são as características desses lugares. Zona Leste começou a fazer o que a Baixada Santista fazia, mas sem trazer violência nas canções. Né? A Baixada Santista é um lugar que é muito violento, então, quando mostrava a realidade ali daquela periferia, naturalmente traziam as coisas que não eram apenas as coisas lindas. Então, a Zona Leste acabou trazendo isso de uma maneira mais safe, a realidade da periferia, sem essa dor dessa violência que era sofrida lá na Baixada. Zona Norte veio numa onda um pouco mais festa, assim, a galera veio fazendo canções com vocabulários infantis, com melodias da Disney dentro do funk. Então começou uma onda nova em São Paulo que a galera do Rio chamava de bate-panela ou bate-lata. A galera batia realmente numa panela, distorcia essa captação nos softwares e criavam as próprias batidas, né? Porque quando você ia transferindo os arquivos pela internet, especialmente no MSN, os produtores musicais trocavam as batidas das músicas, ela comprimia, essa compressão acabava gerando uma outra textura ali. São Paulo trouxe algo mais clean, produzia do zero mesmo as batidas. Falando em batida, a minha sensação, eu tentei dar uma pesquisada, é que do ponto de vista do padrão rítmico, boa parte do funk, ou talvez a totalidade do funk, segue 2 ou 3 células diferentes no máximo. Eu não sei se você concorda com isso. E, independentemente dessa concordância, eu queria que você me dissesse por que as células do funk são estruturadas, sejam 2, 3 ou sejam 20, mas por que elas são estruturadas de maneira tão fixa, sendo que, por exemplo, elas vêm dessa tradição tipo do tamborzão e tal, né, desses ritmos que, em última análise, são derivados de ritmos de candomblé. Então, você tem o cabula, tem todos esses ritmos na faculdade, faculdade de hobby, né? E aí eu fico pensando, por que no final das contas, variações desses ritmos não são utilizadas, sendo que quando você vai no terreiro, você tem essas variações, esses pontos diferentes, você tem essa riqueza que é absolutamente maravilhosa e que eu acho que daria caldo. É por falta de pesquisa musical ou é por uma questão de como a audiência está formada ou é para criar uma estilística única que as pessoas possam reconhecer rapidamente no rádio que é aquilo que está rolando e assim se identificar? Porque qual é a razão do negócio, do ponto de vista externo, parecer tão parecido sempre? Porque é mais prático. Nos terreiros, eles são instrumentos orgânicos, acústicos, e no funk é eletrônico. Não, mas é mais fácil programar. São programadores, a molecada não necessariamente precisa saber sobre um instrumento musical.
precisa saber programar. Perfeito. Então, na verdade, você diria que se você criasse uma oficina de programação rítmica, talvez você ampliasse o escopo de produção e aí, consequentemente, você teria um subgênero surgindo? Você acha que seria essa é a questão? Seria uma experiência interessante, mas acho que uma coisa não anula a outra. Por exemplo, eu me formei em computação gráfica e na aula de iluminação eu não entendia nada que o professor falava. Até eu fazer um curso de fotografia com um professor chamado Alziro Barbosa, fez mestrado de fotografia na Rússia, um dos caras muito fera lá em São Paulo. E quando ele me explicou o conceito do three-point light, aí eu aprendi tudo que a computação gráfica estava tentando me ensinar e eu não conseguia absorver esse tipo de mensagem, essa disciplina, né? Inclusive, na minha cabeça, naquele momento, era a disciplina que eu mais odiava. E eu não ia nas aulas, porque eu não gostava dessas disciplinas. E aí, quando eu fui correr atrás desse tempo perdido, eu conheci um outro professor que explicava de um jeito diferente, de um jeito prático, de um jeito orgânico, como que a luz influenciava ali no objeto ou no personagem que eu queria filmar. E aí eu comecei a entender esse universo digital. Então, acho que uma coisa não anula a outra, inclusive eu acho que ela nutre umas às outras. Eu tenho uma tese sobre isso. A minha visão é que você gera identificação de público com batidas muito bem definidas, sobretudo porque o grande público é um público que ainda não está iniciado em teoria da música, nada disso, então é um público que conhece pela superfície, aí conhece uma coisa que é ritmicamente envolvente e tal, e enfim, gera adesão. Então isso acontece sempre, né? Inclusive o Diego, que está aqui nos honrando com a presença dele, ele conta essa narrativa musicalmente sobre como o samba ele evolui para a bossa nova e, enfim, a gente tem todo esse histórico que é melódico, que é harmônico, mas ele é profundamente rítmico também, né? É um histórico da síncopa, em certo sentido, que vai mostrando como essas coisas vão se transformando e, portanto, como a gente tem em cada momento, cada recorte histórico, realmente uma batida dominante, uma sequência harmônica dominante, um conjunto de dissonâncias que entra, outro que não entra e assim por diante. O que eu acho que é o ponto, e aí vem a tal da teoria, então assim, isso é assim mesmo, é dessa maneira que o público se relaciona com a música. Agora, vamos olhar aqui do ponto de vista dos Estados Unidos, do funk americano. O funk brasileiro é uma derivação do Miami Beach, né? Eu lembro, eu era criança, quando isso aí começou a surgir, eu lembro de escutando pela primeira vez Fat Boys, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu olhei e falei, isso aqui é absolutamente genial, isso aqui, essa batida aqui, é que nem quando eu vi a primeira vez Thriller, eu vi aquilo e falei, isso aqui vai ser a melhor coisa da história, melhor disco da história, melhor clipe da história, acho que eu tinha uma certa razão, criança ali, é uma das melhores coisas que foram criadas, é considerado assim, mas enfim, a gente sente, tudo para dizer que a gente sente, então, quando eu vi, realmente é fantástico, só que olha só, o funk americano não é que ele se metamorfoseia, não é que ele se transforma, mas ele efetivamente cria essas derivações que vão vivendo por si só e assim com isso ele vai segmentando ou talvez subsegmentando o público e ao mesmo tempo criando uma cesta de ofertas maior para o público novo. Então assim, a minha tese é que no final das contas essas subdivisões têm uma importância muito grande para o novo público, porque o público que chega, apesar dele não ser iniciado, ele não ter nenhuma educação musical, o interesse desse público é em criar identificação através de algo que já não tem um dono simbólico na sociedade. Então, se eu tenho um dono simbólico que é uma parcela da população um pouco mais velha que eu, que isso, que aquilo, que fala aquelas coisas assim, essa molecada não sabe nada, sabe? Ferrou. Então, eu vejo que existe essa prática de gerar subdivisões. Aí eu volto para você, então, feito esse introito aqui, é meio introito tese, eu volto para você perguntando se é que há uma subdivisão surgindo, orientada ao novo do ponto de vista do funk? Tem alguma coisa assim? Tem alguma coisa pensada para ainda não ter dono? Como você anda captando esse fenômeno? A música ela tem a oportunidade de, como é uma produção relativamente barata e rápida, experimentar muito, né? Então, quando você me pergunta assim, onde é que eu identifico quais são os talentos que mais vão bombar? A gente não identifica, a gente experimenta pra caramba. O meu canal do YouTube tem 2.500 vídeos, a gente tem aí 2 vídeos com mais de 2 bilhões de mais de 1 bilhão de visualizações, tem mais de 90 vídeos com mais de 100 milhões de visualizações. Então, para a gente acertar 90 com 100 milhões, a gente experimentou 2.500 vezes.
Acho que talvez o que as pessoas mais esperem que a gente fale aqui nesse painel é quanto que a inteligência artificial vai ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdos, né? E fazendo conteúdo live action, eu acho que está ficando cada vez mais caro, principalmente porque a partir do momento onde esses talentos que vêm de periferia não conhecem o mundo do audiovisual, depois que eles começam a entender qual é a câmera que dá a textura tal, putz, agora eu quero filmar de Red, agora eu quero filmar de Alexa. Isso tudo começa a ficar muito mais caro. Por isso que a gente começou a se associar a marcas, a anunciantes, para bancar a estrutura econômica desse investimento do produto vídeo de música. Está ficando cada vez mais caro. Então, voltando aqui, né, a tua pergunta, acho que eu acabei misturando muita coisa, porque eu quero falar isso também de quanto que a gente tem pensado como a inteligência artificial vai baratear as nossas produções. Eu acredito que num futuro próximo, cada nicho, eu enxergo hoje o mundo com 1 milhão de nichos. E aí tem pessoas top nesses nichos que não necessariamente conhecem as top dos outros nichos. Acho que vai ter uma espécie de curadoria que em cada plataforma vai consumir um estilo diferente. Hoje tenho visto muita gente falando sobre o quanto que o universo evangélico tem crescido no Brasil e tem se tornado mainstream. Sempre foi forte. É que agora está começando a cruzar a fronteira de outras plataformas, de outras ferramentas. Mas esses universos sempre existiram. Legal, então vamos falar sobre o futuro da música à luz da inteligência artificial? E talvez da produção audiovisual ligada à música? Para você, quais são os pontos de maior destaque quando você pensa nessa fusão de palavras-chave, né? Futuro da música, produção audiovisual, inteligência artificial, ou vamos colocar de uma maneira um pouco mais ampla, tecnologias emergentes. Eu fico sempre pensando o que é que não vai mudar. Ferramenta vai mudar. Antigamente a gente ia no teatro e tinha que ter uma orquestra para tocar a música que ia ser interpretada ali, né? E aí depois começaram a gravar essas canções. Depois começaram a reproduzir essas canções em caixas de som. A gente foi mudando, mas uma coisa não mudou: contar histórias. Então o que eu sempre penso é que a matéria-prima de tudo isso é contar história. Quais são as histórias que a gente quer se conectar? E no mundo de VOD, onde a gente tem a oportunidade de escolher qual conteúdo que a gente vai consumir, a gente naturalmente escolhe histórias parecidas com as nossas. Então, apesar da gente estar aqui em Boston, a gente hoje escolhe assistir o Sintonia e não mais assistir o filme do Bombeiro Herói de Nova York que vai salvar todo mundo. Então, a gente consegue escolher as nossas histórias a partir das nossas perspectivas e não apenas na música, mas também no audiovisual ou em conteúdo de comportamento na internet. Legal. Eu andei pensando nisso aí também, eu acho que, assim, alguns pontos. O primeiro é que a gente pode usar a inteligência artificial generativa justamente para criar essas derivações rítmicas e também melódicas e harmônicas, para que a gente tenha um caminho mais bem definido para os subgêneros, tá? Honestamente, eu acho que isso, já entregando um ponto que é absolutamente sensível, eu acho que isso está muito mais no interesse dos produtores do que dos autores. Então, assim, eu não acho que essa é uma questão sem tensões, tá bom? Mas eu acho que ela é uma tendência, de fato, e meu papel é descrever tendências. Então, eu vejo, por exemplo, quando você... Pensa uma coisa, né? Tanto o ritmo, quanto a harmonia, quanto a própria melodia, são sintaxes. Eles têm, como você está falando, são narrativas. Eventualmente não declarativas, nesse caso não declarativas, mas elas são sintaxes, tem uma lógica que é estruturada em cima da partitura e assim por diante. Então, você consegue derivar isso usando um algoritmo que faz a mesma coisa que a derivação de texto. Você escrever um pedaço de texto e fala continua. Ele faz isso. Então, eu acho que um dos caminhos, um dos usos criativos é esse, usar a inteligência artificial como se ela fosse um estimulador da sua criatividade para você encontrar o próximo subgênero e aí criar. Eu fui dar uma olhada, já tem coisas acontecendo nisso e tem subgêneros interessantes. Geralmente eles são polifônicos, um pouco complexos demais para o público normal, mas para o público não iniciado, mas eu acho que é uma questão de tempo para que eles se tornem realmente, para que essa tecnologia ela desça para o nível da produção criativa efetivamente. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante hoje em dia é da qualidade musical. Olha,
eu sinto, talvez muitos aqui sintam, eu tenho certeza que os iniciados sentem uma diferença relevante entre você escutar a música no disco e você escutar CD, MP3 e assim vai. A taxa de compressão muda a qualidade da música. Então a gente tem esse movimento audiófilo e a gente tem aí uma tendência a usar a inteligência artificial para fazer o upscaling do som e transmissão sem compressão. Perfeito. Então tem novas plataformas que estão surgindo para competir na linha do Spotify exatamente com isso. Para o som que inclusive eu descobri, eu já assinei, não vou ficar divulgando porque parece que é propaganda, mas é isso, sabe? Esse negócio de você poder, olha o paradoxo, que talvez as pessoas nem percebam que é um paradoxo. Eu não consigo falar olhando para cá por causa do microfone, então vocês me desculpem, querido. Mas olha só, a gente tem todo mundo, assim, é cool comprar o fone de $450 do Beats, que é puta de um fone, não tá nem, no fundo é médio, tá? Mas ok, parece que é bom, o pessoal acha que é bom, não é? Mas ele é médio já, então já é muito melhor do que fonezinhos por aí. Só que a música que é escutada nele é comprimida. Mas o que adianta? Não adianta nada aquele fone, aquela bobagem. Então o médio até... Por isso que o médio parece tão incrível. Mas não acho que é essa a tendência. Eu acho que a tendência é você fazer o upscaling da música e criar esse ambiente da qualidade. E a qualidade tem um outro fator, que é onde você posiciona cada instrumento na sua percepção tridimensional do som. A Apple implementou um algoritmo super interessante de fazer isso, que é o 3D Sound deles lá, que eles chamaram de 3D Sound, tipo a Microsoft chamou aquilo que ela abre de Windows, né? Malaco. Enfim, mas tem muito para evoluir, porque quando você está na sala de espetáculos, você está na casa de shows, você sente os instrumentos vindo de lugares diferentes, de uma maneira diferente do que você sente quando você está com esse negócio na cabeça. Então, acho que tem muito para evoluir aí. Desculpe, e só para fechar esse ponto, e no mundo da produção audiovisual eu acho a mesma coisa. Eu vejo esse crescimento do VR como um crescimento que também vai ser da produção audiovisual da música, na medida em que a gente vai chegar próximo da resolução da retina. A gente acha que essas câmeras de hoje em dia elas têm essa potência, mas elas não têm. Elas trazem 50 megapixels e a retina precisa de 540 megapixels para ter uma experiência visual artificial, digital, similar àquela que a gente tem no mundo real. É só uma questão de tempo. E aí a produção audiovisual da música vai mudar, porque as pessoas vão entrar num ambiente com VR, com som de alta resolução, e efetivamente elas vão ter uma experiência de casa de espetáculo, ou então de algo muito mais onírico. Isso vai abrir uma nova frente para a produção criativa. Concordo super contigo. Só tem 2 pontos que eu gostaria de trazer aí. Primeiro, essa inteligência generativa não significa que ela vai criar coisas que a gente vai gostar. Claro. Então, a gente fica tentando prever. Eu sou investidor de algumas startups de BI para música e tentando encontrar um padrão nessas músicas, tratando dados públicos de Spotify, Instagram e YouTube. Mesmo a gente entendendo um pouco desse padrão, tem coisas que funcionam no digital, tem coisas que funcionam em algumas plataformas apenas, por diversos motivos. Por exemplo, viralizou um vídeo meu há um tempo atrás falando que no Spotify, para você considerar um streaming, você tem que ouvir pelo menos 30 segundos. Então, os produtores musicais, especialmente de Minas Gerais, não sei se eles fizeram isso de propósito ou não, mas eles começaram a colocar a bateria das músicas a partir de 30 segundos, eles davam uma oitavada, eles subiam o tom da voz a partir dos 30 segundos. Então dava a impressão de que a música tinha começado. E aí contavam o streaming. Legal. Então isso mexeu toda uma indústria criativa olhando para um relatório, né? E aí isso mudou, acho que há pouco tempo atrás, agora para considerar um streaming no Spotify, são 2 minutos e não mais 30 segundos, por causa de uma série de fraudes que também estavam acontecendo, fazenda de streaming, conteúdo sendo consumido por robôs, né? E esse é um desafio que a gente vai enfrentar também. Eu tenho lido muito o Music Business Worldwide e mostra o quanto que engenheiros têm submetido áudios que não são músicas dentro da plataforma e colocado robôs para consumir esses conteúdos. Claro. E gera uma receita e até a plataforma descobrir que é uma fraude e já pagou todo mundo. É o eterno problema da publicidade online, né? Sempre você vai ter fazenda de bot e clique. Posso fazer um comentário em cima do que você está falando? Eu concordo com você que
a gente não tem essa fórmula, por exemplo, IA generativa, como qualquer outra, ela vai botar uma variável resposta, alguma coisa que ela vai otimizar. E eu vou falar, eu quero otimizar sucesso de público, eu quero... Então, em tese, não há nenhum tipo de limitação para você maximizar a produção de eficácia de resultado em termos de clique ou qualquer outra coisa, de audiência, usando isso, IA de maneira puramente preditiva. A grande questão é que justamente o público vai mudando ao longo do tempo e a experiência que vai sendo almejada é uma experiência do diferente, e a inteligência artificial, o que ela faz é generalização do passado, né? Ela assume o que aconteceu e assume que no futuro vai ser igual. Então você tem essa limitação mesmo que você está dizendo. Agora, por outro lado, você tem os espaços simbólicos consolidados. E aí, neles, eu acho que a fórmula fica fácil, ela funciona. Exemplo, o que a Sony fez com os Beatles foi genial, e você vê que explodiu. A Sony criou uma nova música dos Beatles, né, o laboratório lá em Paris, usando esse mesmo princípio, que é de generalização, dado que a receita do bolo está formada. Se você botar uma nova música dos Beatles, Michael Jackson e assim por diante, ela vai ser sucesso, mesmo que ela não seja dos músicos originais. Por quê? Porque você tem um público sedento por uma coisa assim. A demanda vamos dizer assim, ela é inelástica, mas ela está fortemente estabelecida. Então, eu acho que tem esse outro lado, que é essa generalização dos artistas, que está sendo, por um lado, né, que eu estou contando esse case, que é um case de celebração, né, porque, pô, que legal ouvir uma música nova que lembra os Beatles, mas também é um case de comoditização, como está acontecendo com os roteiristas, que até entraram em greve. E aqui nos Estados Unidos eles são bem sindicalizados, tá? Só para quem quiser saber uma coisa curiosa, a sindicalização dos artistas é forte nos Estados Unidos e que está debatendo justamente isso. Poxa, até que ponto esse uso da IA generativa para extrapolar o meu trabalho ou fazer algo parecido com o que eu faço é problemático, é capcioso e é ilegal. Queria te ouvir nesse assunto aí, sobre como você vê. Cara, a gente está acabando o nosso tempo e eu queria ter a oportunidade de mostrar aquele áudio. Tranquilo. Porque eu falei bastante coisa que parece que eu sou contra inteligência artificial para criação, pelo contrário, a gente tem usado bastante ferramentas aí, Midjourney, para fazer os nossos novos tratamentos, storyboard. É muito caro pagar um artista e leva muito tempo, um artista fazendo o trabalho manual, e a gente acha que dá para otimizar esse trabalho. Acho que a inteligência artificial vem para isso, né? Para otimizar. E aí eu queria mostrar... Você chegou a mandar aquele arquivo para alguém aqui? Não mandei. Não? Alana, me dá meu celular, por favor. Eu queria mostrar um trabalho que a gente iniciou, e aí eu queria acreditar o nome de dois grandes amigos aqui. Um é o Roberto Martini, da Soco, da Flag, e outro é o Gustavo Grip. O Roberto Martini fez aquele projeto com o Spotify que conseguiu entender como é que o Sabotage construía as canções dele, fez o robô ficar cuspindo algumas frases, e aí a galera do RZO e pessoas próximas ali de Sabotagem foram selecionando e treinando a máquina para que fizesse uma canção como se o Sabotagem tivesse escrito, né? Esse projeto tem aproximadamente 10 anos, 15 anos, eu acho. E aí eles me convidaram para participar de um desafio com eles, perguntaram para mim qual que era o artista que eu achava que ia estourar. E aí eu falei, cara, tem um artista muito bom, o nome dele é Major RD, esse moleque tá arrebentando, tá, mandando muito nos festivais. E ele falou assim, tá bom, então me manda um áudio do Major RD, e como a gente tem trabalhado bem próximo, eu consegui as acapelas dele, e a gente conseguiu traduzir as músicas do Major RD para italiano, francês, espanhol, inglês, japonês e árabe. Eu queria dar um play aqui para vocês. Acho que se eu colocar no meu microfone aqui vai funcionar. Eu tava pensando. Rock Reki, Rock Key, mírame, ¿te das cuenta de lo mucho que he cambiado? Mirando en lo que me he convertido, luchando en salas de conciertos, haciendo cifrados. Roquet, regarde ici, réalise combien j'ai changé. Regarde ce que je suis devenu, se battre pour une salle de concert, faire chœur visant l'avenir de la loi. Rock, guardate qui, vi rendete conto di quanto sono cambiato? Guardate cosa sono diventato, combattere, sale da concerto, fare cifra... راكي انظر هنا أدرك كم تغيرت انظر إلى ما أصبحت عليه القتال في صالة العرض مما يجعل سيفون تهدف إلى مستقبل القانون جمع الطاقة من
Rake, look here. Realize how much I've changed. Looking at what I've become. Lotto in the concert hall. Making ciphers. Aiming for the future of the law. Então acho que a gente vai conseguir fazer colaborações internacionais em breve aí, usando inteligência artificial. Legal. Legal. Temos mais tempo? Já acabou o nosso tempo. Legal, pena. gente, muito obrigado. Caramba, Então, prazer estar aqui com vocês, obrigado. prazer Pela total. oportunidade de dividir um pouco. Maravilha. Professor Álvaro, queria te agradecer pelo convite. Dizer que Eu sou que um agradeço. grande admirador. E quando falaram que eu tinha que fazer um painel no MIT com um neurocientista, eu falei, meu, lascou. O que eu vou falar? Né? Mas obrigado pela presença de vocês. É isso aí, obrigado pessoal. É super legal estar nessa tensão, assim, nesse momento de tanta demanda aí, tantos painéis maravilhosos. Valeu muito por vocês escolherem estar aqui com a gente. Valeu, um beijo, tamo junto. Valeu, tamo junto. Salva de palmas, por favor. Obrigado.